pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos, Mate 1 da segunda série. O que a gente vai trabalhar nessa videoaula de hoje? A gente vai retomar justamente o que nós trabalhamos em sala na semana de 31 a 4 de fevereiro, ok? E o que nós vimos? Função do primeiro grau. Nós estávamos fazendo justamente uma revisão, né, para o PAS. E a gente foi tocar em alguns pontos importantes da nossa função do primeiro grau. Então, o que eu precisei mostrar e relembrar com vocês? Os coeficientes da função, os zeros da função, a representação gráfica de uma função do primeiro grau e as situações problema. O que eu fiz? Lembro que eu cheguei em sala e comentei com vocês. Eu estava vindo para a escola e aí passei na frente de um posto de gasolina. E aí eu comentei com vocês o seguinte, que o valor da gasolina, né, do litro da gasolina naquele posto, era R$ 6,57. Estão lembrados? E aí eu falei para vocês assim, poxa, o preço da gasolina de 1 litro é R$ 6,57. Aí eu ainda brinquei com vocês, galera, se por acaso eu fosse colocar então 10 litros de gasolina no meu tanque, quanto eu pagaria? Aí vocês na mesma hora responderam, professora, você ia pagar R$ 65,70. Aí eu fiz a pergunta, como que vocês fizeram esse cálculo? Aí vocês falaram, professora, se 1 litro custa R$ 6,57, então 10 litros é 10 vezes 6,57. Aí eu falei, perfeito. Aí eu ainda brinquei, falei, digamos, pessoal, que o meu tanque estava vazio. E o meu tanque cabem, por exemplo, 44 litros. Falei isso para vocês. Aí eu perguntei, agora, quanto que eu pagaria então, né? Quanto que eu iria gastar se eu fosse encher o tanque do meu carro? Aí vocês, professora, mesma coisa, 6,57, só que agora vezes 44. Aí se você fizer as continhas, vai dar lá 289,08. Aí eu fiquei brincando e falei, gente, tudo bem. Vocês já perceberam que eu consigo escrever uma função, né, do preço em relação à quantidade de gasolina, né, de litros de gasolina que eu vou colocar no meu tanque. Aí vocês, é verdade, professora. Então, se eu chamar, gente, X, a quantidade em litros de gasolina que eu vou estar colocando no meu tanque, vocês concordam, então, que eu vou chamar de P de X, ou seja, o preço que depende justamente da quantidade de litros que eu coloco, e vai poder ser escrito assim, professor, 6,57, que é o preço de cada litro, vezes a quantidade de litros X que eu vou colocar. Aí eu falei, galera, o que você acabou de escrever? A lei de formação de uma função de que grau? Prof, do primeiro grau. Eu falei, exatamente. Então, uma situaçãozinha problema, retratando justamente uma função do primeiro grau. Aí, não contente, eu falei, gente, suponha que eu tenho uma loja de veículos, de venda de veículos, e eu contratei um funcionário, um vendedor, e falei para ele assim, acordei com ele o seguinte, o teu salário vai ser assim, fixo de R$ 1.200, e eu ainda vou te bonificar com mais 4% em cima das vendas. Então, em cima do valor total das vendas que ele fez de veículos. Aí eu lembro que eu brinquei com vocês, galera, se ele tivesse feito uma venda num mês de R$100 mil, fiz essa pergunta para vocês, se ele tivesse feito uma venda, né, ou melhor, fez várias vendas totalizando R$100 mil, qual seria o salário dele nesse mês? Aí vocês falaram, professora, ele já vai ganhar aqueles 1.200 que você falou que era fixo, mais os 4%, olha lá, de quanto? Dos 100 mil que ele foi capaz de vender. Professora, a gente pode simplificar aqui, bonitinho, então aqui ficou quanto? 4 mil mais 1.200. Aí você fala, beleza, professor, então ele iria ganhar 5.200. Aí eu perguntei para vocês, então, se eu não sei qual é o preço das vendas, né, a quantidade de vendas que ele colocou, total, naquele mês, se eu chamar que é X, né, você concorda comigo então que eu acabo de fazer uma função também, 4% do valor total das vendas naquele mês, mais o valor fixo de quanto? De 1.200. Professor, então eu posso dizer que o valor, né, do salário SX desse meu funcionário seria dado por essa lei de formação. Ou seja, uma função também do primeiro grau. Beleza? Tá, professor, isso a gente viu, mas a gente entendeu uma situação problema.
Aí eu comentei com vocês outra coisa. Lá no seu 9º ano, vocês aprenderam que toda função do primeiro grau, ela era escrita desta maneira. F de x era igual a vezes x mais b. Onde vocês aprenderam que o a e o b eram nada mais, nada menos que o quê? Que coeficientes. O nosso a gente chamava de coeficiente angular e o nosso b era o coeficiente linear. Estão lembrados? Beleza, prof. Aí, em seguida, vocês aprenderam uma coisinha chamada zero da função. Aí vem a pergunta, o que vem a ser, gente, zero da função? Aí vocês em sala responderam, ué, professor, é quando a função fx zera. Falei, beleza. Então eu estou te perguntando assim, ó, qual é o valor de x que torna a sua f de x igual a quanto? Zero. Aí você fala, ué, professor, então vamos substituir. No lugar do f de x, vamos colocar zero. Zero que é igual a que multiplica x mais b. Ué, professora, vamos arrumar essa equação? Ax é igual a menos b. Eu quero descobrir que valor de x que torna a função nula. Olha lá. Ah, prof, então significa que quando x é menos b sobre a, o y, a minha f de x é quanto? Zero. Então, esse é o zero da função. Graficamente, representando o zero da função, galera, quando eu tenho que o meu y zera, vocês concordam? Ó, só botar aqui o esboço. Se o meu y zerou, significa então que o ponto onde corta o eixo x, ó, é justamente o zero da função. Beleza? Então vem comigo, vamos lá. Professor, então eu já saquei que se eu tivesse um gráfico assim, ó, só para mostrar para vocês. Olha lá, vamos lá. Eu vou inventar um gráfico aqui, tá? Vou botar aqui que aqui é 2 e que aqui é 1. Fala para mim, que par ordenado é esse aqui que eu estou pintando de vermelho? Ou seja, quanto você anda em x e quanto você anda em y? Ué, professor, eu ando nada em x e ando 1 em y. Perfeito. Se eu perguntasse para você agora, ó, esse ponto 2 aqui, esse ponto em azul, menos 2, né? Quanto você andou para a esquerda? 2 unidades, professor. Quanto você andou para cima e para baixo? Nada. O que eu quero que você observe? O ponto, galera, onde intercepta o eixo x, o y sempre é quanto? Zero. O ponto onde intercepta o eixo y, quem é zero? O x. Ah, professor, então você está revisando com a gente que esse zero da função é justamente o corte, galerinha, no eixo x. Ah, professor, e quando for então o corte no eixo y? Galera, vamos lá, ó, corte em y. Se eu cortar em y, olha só, quando corta no eixo y, o que significa? Que você não tem x, o x vale quanto? Zero. Então, olha só, pessoal, ele está te perguntando assim, ó, f de x é igual a que multiplica zero mais o valor de b. Eita ferro, professor, então significa que o ponto onde corta o eixo y é justamente quem, gente? O valor de b. Sempre, sempre, sempre. Tranquilo? Então lembramos zero da função, corte no eixo das abscissas, eixo x. Lembramos o corte no eixo y, que é o valor de b, o termo independente. Beleza? E vamos relembrar agora mais uma coisinha. A representação gráfica. Então, se eu coloco para você assim, ó, f de x é igual a 3x mais 9. Primeiro passo, professor, eu vou identificar os coeficientes. Coeficiente A, 3. Coeficiente B, 9. Professora, se eu quero fazer a representação gráfica, pelo que você acabou de explicar para a gente, fica bem simples. Por quê? Porque onde vai cortar o eixo x, o meu y é zero. Onde vai cortar o eixo y, o meu x é zero. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que intercepta o eixo x no zero da função, menos b sobre a e zero. Opa, professor, então calma aí, vai ficar menos 9 sobre a e zero. Ou seja, menos 3 e 0. Significa então que vai passar por aqui assim, ó. Menos 3 e 0.
Beleza, professor, e onde vai interceptar o eixo y? Não é justamente o valor de b? Então eu já sei que aqui é quanto? 9. Então o gráfico dessa função, a representação gráfica, é algo desse tipo aqui. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Numa boa? Belezinha, professor. Então, passei para vocês, na nossa atividade diagnóstica, esse exercício. E pedi que vocês escrevessem a função que está representada nesse gráfico. Aí você fala, poxa, professora, mas olha lá, eu não tenho o valor de b, o corte no eixo y, e não tenho o corte no eixo x. Como eu faço? Ué, você vai trabalhar com os pares ordenados que fazem parte deste gráfico, dessa função. Olha lá, esse par ordenado, ó, x é 2 e y é 3. Esse par ordenado aqui, x é menos 2 e y, e y é menos 1. Aqui, ó. Beleza? Ué, professor, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que a função do primeiro grau, representada por uma reta, ela é do tipo ax mais b. Beleza. Então, calma aí. O primeiro par ordenado que eu tenho ali em cima, 2 e 3, significa que quando o x vale 2, o seu y, que é a sua f de x, vale quanto? 3. Deixa quieto. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o outro par ordenado. Ah, professor, o outro par ordenado, ó, deixa eu só pegar aqui o pincel. Quando o x é menos 2, o y é menos 1. Então, no lugar do y eu coloco menos 1, no lugar do x eu coloco o quê? Menos 2. Nossa, prof, cai no sisteminha de equações do primeiro grau, lá do seu 6º ano. Exatamente. Olha o método que eu resolveria, gente. Adição. Ué, professora, por quê? Olha lá, b mais b, 2b. Quanto você acha que dá 2a menos 2a? 0a. 3 menos 1, 2. Opa, então qual é o valor de b? 1. Se o b vale 1, eu substituo na primeira ou na segunda equação. Vou substituir na primeira, ó. 2a mais b tem que ser igual a 3. 2a tem que ser igual a 2, a só pode ser igual a 1. Então, a minha função que está representada no gráfico é essa aqui, ó. ax mais b. Essa função está representada graficamente nesse exercício que eu coloquei aqui para vocês. Beleza, galerinha? Essa era a ideia da aulinha, né, de retomada do início de função do primeiro grau, ok? Vamos depois aprofundar um pouquinho mais e depois vamos partir para a função do segundo grau. A ideia é que a próxima gravação a gente trabalhe justamente com uma questãozinha da UNB e uma questão de vestibulares. Belezinha? Um beijo grande e até a próxima.